Muito bem, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a este segundo painel. A primeira intervenção deste segundo painel é da Adriana Pierre Coca, com a intervenção, portanto, o título da sua comunicação é Semioses televisuais entre rupturas e reconfigurações de sentidos. Tá. Bom, eu vou causar uma ruptura, porque nós estávamos com dados bastante empíricos até agora, e falando sobre jornalismo, e eu vou falar sobre outra coisa. Eu vou falar sobre teledramaturgia. A minha pesquisa, ela vai começar, porque eu acabei de chegar aqui. Eu sou pós-doutoranda do professor Jorge Pedro Souza, que eu agradeço muito por essa oportunidade, não de poder compartilhar um pouco da pesquisa com vocês, mas também de estar numa mesa com a Cristiane e com a Sandra, que foram minhas colegas de universidade no Brasil. Então, me parece um momento bastante especial para nós três. Então, isso também é muito bacana, poder ter esse compartilhamento. Por que semioses televisuais? Por conta da questão de pensar semioses traduzida como processos de significação na televisão. É um trabalho que eu pretendo atualizar das reflexões que vêm do doutorado, da tese de doutorado, né? Avançar um pouco nessas travessias. E rupturas de sentidos, reconfigurações de sentidos, porque são os alicerces teóricos, são conceitos que vêm da base teórica que eu uso, que é a semiótica da cultura. Então, ao contrário da gente falar um pouquinho sobre as amostras, os números, eu tenho uma apresentação um pouco mais teórica de uma pesquisa que está se iniciando, porque eu estou há um mês aqui, e ela vai transitar numa outra seara, que é a questão da televisão, sobretudo as narrativas de ficção. Eu parto de uma inquietação de como que essa televisão, que está hoje pulverizada em diferentes plataformas, aí a gente pode pensar não só plataformas, mas às vezes na própria TV aberta, que está fazendo um esforço para sobreviver, e a narrativa de ficção, porque tem uma questão afetiva aí do meu histórico profissional. Eu sou jornalista, também sou formada em rádio e televisão. Durante 15 anos eu trabalhei editando, dirigindo, escrevendo programas de TV, no telejornalismo e entretenimento. Não tinha como ir para a pesquisa e não seguir um desses caminhos. E o caminho do entretenimento foi o que eu escolhi para isso. Essa inquietação, então, é pensar a reconfiguração dessa televisão. Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas isso não é televisão, é um trabalho, uma narrativa de ficção feita para ser colocada na internet, mas eu tenho ali, pensando os conceitos da semiótica da cultura, o enquadramento, o corte, o ganchos de sentidos, regularidades que sim, aquilo me diz que, olha, isso aqui ainda é televisão. Então, a questão é eu pensar até que ponto essa televisão está se reconfigurando e em quais produtos, e até que ponto eu tenho apenas uma transposição dessa TV para outros dispositivos. Nesse trabalho, eu penso uma perspectiva teórico-metodológica pautada na semiótica da cultura, porque é o meu repertório teórico de base, mas também porque eu acredito que eu ainda tenho muito mais o que mergulhar e pensar alguns vieses que eu consiga aliar essa teoria e o modo de analisar e olhar para esses produtos televisuais. Então, de um modo um pouco ousado, eu penso que a minha pesquisa de pós-doutoramento pode ainda trazer alguma contribuição em relação ao âmbito metodológico, de como eu analiso e penso esses textos da cultura pulverizados. Textos da cultura, porque a semiótica da cultura, ela fala de uma noção de texto da cultura muito ampla. Então, a linguagem da televisão, ela é vista, na minha perspectiva, como um texto da cultura. Só que
essa perspectiva teórica também vai dizer que os textos da cultura, cada um deles tem os seus códigos específicos. O jornalismo tem, o jornalismo impresso tem, a própria televisão não dá... Eu penso como linguagem televisual, mas eu tenho uma linguagem com códigos específicos para a ficção, para o telejornalismo e por aí vai. As semioses são esses encontros, essas trocas e essas travessias. E quando eu falo em travessias, eu estou preocupada mais com a reconfiguração da linguagem e menos com a reconfiguração de formatos, do modo como a pessoa... hoje eu vejo a novela assim, lá... Isso interessa? Claro que interessa, porque isso é o contexto. O contexto ele é fundamental para eu entender essas transformações. Mas a minha preocupação principal está muito mais no âmbito dessa linguagem. Por quê? Porque um dos principais representantes da semiótica da cultura, que é o Lotman, ele vai dizer o seguinte, que quando a mudança de pele das serpentes, ela é uma expressão simbólica desse progresso científico. Porque, para permanecer por si mesmo, o desenvolvimento cultural ele deve mudar radicalmente de tempos em tempos. Como que se dá essa mudança? Ela se dá por conta do mecanismo de pensar a cultura como um grande texto cultural que é dinâmico, o tempo inteiro está se atualizando. Só que ele se atualiza por ou processos graduais que aos poucos vão mudando, lentamente vão se transformando. Isso vai acontecer com todos os textos, alguns mais resistentes, outros mais rápido. E alguns vão mudando com mais intensidade. Na comunicação, nós estamos vivendo uma profunda ebulição nas transformações, por conta, evidente, do contexto que todos nós já conhecemos. A gente vê os colegas trazendo esses relatos do jornalismo, mas a gente tem isso em todos os outros textos. E a televisão também. A gente vê textos mais resistentes, menos resistentes, mas eu estou nesse processo de atualização. É uma atualização que pode ser ou através de semioses, usando os termos mais teóricos, mais agressivas, mais intensas, que ele chama de explosões semióticas, por isso aquele livrinho que eu mostrei em aula para vocês, chamado Cultura e Explosão, que eu uso como base para esse estudo, e as transformações menos. Então, a minha busca é entender como que as narrativas de ficção estão nesse movimento de atualização, né? Até então, eu só focava na TV brasileira, mas agora eu já estou também mais flutuante nessa tomada de decisões para escolher o corpus. Enfim, porque o Lotman, continuando aquela mesma citação, ele diz que quando a pele fica muito estreita, usando a metáfora da serpente, ela freia o crescimento. Ao mesmo tempo, no que acontece essa mudança de pele, ela muda de cor, aumenta de tamanho, mas mantém a unidade em si mesma. É aí que a gente consegue pensar, que eu pensando a televisão, eu consigo ver, ainda que nas plataformas digitais, a novela, a série que só foi produzida para aquilo, a televisão, porque a unidade de si mesma é porque eu entro lá e por mais que tenha elementos, aspectos de rupturas de sentidos e de inovação, ela mantém a unidade de si mesma. Eu reconheço alguns elementos e ele diz que é importante que esses elementos, esses aspectos sejam reconhecidos. Eu não posso fazer uma mudança totalmente radical, uma explosão semiótica, colocar algo totalmente diferente que não traga os elementos e os aspectos regulares que eu os reconheça. A irregularidade ou imprevisibilidade, que eu costumo usar pouco essa palavra, porque eu estou tratando do lado pobre, que é televisão aberta no Brasil, teledramaturgia, eu falo imprevisibilidade, e aí o pessoal cai matando em cima de mim. Mas, teoricamente, a imprevisibilidade para ele é um elemento irregular dentro de um texto da cultura. Então, eu tenho lá as regularidades da TV, então eu tenho sim produtos que estão no digital, mas que são transpostos, mas eu também tenho rupturas de sentidos. As rupturas de sentidos, elas se dão quando eu tenho essas irregularidades
que são modos de atualização, elas precisam acontecer para que a cultura siga em frente, né? As noções teóricas principais dessa pesquisa, eu defendo, reforço o que eu trago da tese de doutorado, mas também eu penso em como eu posso atualizar isso por esses outros textos. Na tese, eu só trabalhei com a TV aberta brasileira, então eu olhei para esses produtos à luz desses conceitos, sem pensar o que estava nos outros lugares, e agora eu quero ir para os outros lugares. Então, eu trabalho com um conceito de telerecriação, pensado como um modo crítico e criativo de fazer essas transformações, ou seja, as rupturas de sentidos mais intensas, que rupturas vêm da semiótica da cultura. Eu parto ainda, para entrelaçar e justificar o que é uma telerecriação, o conceito de transcriação, que vem do Haroldo de Campos, quando ele pensa a tradução poética como um ato de recriação e não apenas uma tradução literal, e ainda como um ato crítico e criativo. Por que crítico? Porque quando eu digo, olha, eu posso fazer totalmente diferente e coloco lá uma série irregular, fora dos padrões, com explosões, eu estou dizendo assim, olha, eu não preciso fazer só dentro desses padrões, dentro dessas regularidades, dentro dessa forma. O sentido obtuso do Barthes, ele está aqui principalmente porque o Barthes, ele tece uma teoria dos sentidos, e ele diz que eu tenho o nível informativo, ou o nível da comunicação, o nível simbólico, que é o segundo nível dos sentidos, e o terceiro, que seria o sentido obtuso, ou o terceiro sentido. Só que os exemplos que ele dá nesse texto, que está no livro Óbvio e Obtuso, ele traz pensando o audiovisual. Então, ele me ajuda muito a pensar em que aspectos seriam essas irregularidades. Eu não estou falando que eu tenho textos inteiros com esse tipo de ruptura desses aspectos, mas eu tenho momentos no cenário ou no modo como a narrativa foi conduzida ou como ela foi transportada, que vão indicar esses momentos que despertam o sentido obtuso. Enquanto o informativo, ele está me dando informações óbvias, por isso o sentido óbvio, que são facilmente dadas ao espírito. Então, eu tenho lá o cenário, o que a roupa da personagem me indica. A Cris traz um exemplo da publicidade que diz assim, olha, aquilo está indicando que determinado personagem é assim ou é assado. Então, os objetos de cena são elementos que estão ali traduzindo aquela história. O simbólico, ele faz parte do lexo comum. O simbólico, alguns podem captar, outros talvez não tenham repertório para isso, mas são aquelas informações que, assim, são mais fáceis de serem percebidas. Então, algumas representações, se alguém está com uma roupa que lembra o manto de Nossa Senhora, porque é azul, por causa do formato. Então, esse lexo comum é que faz parte desse domínio cultural de todos. E o obtuso é aquele que ele tem uma interpretação suplementar. Eu vou olhar, eu vou ver aquela imagem e assim eu posso fazer uma leitura, você outra, e era bem aquilo que o cara queria dizer. O que o cara queria dizer, o diretor, o realizador, o roteirista, é o de menos. O que importa é que aquilo está fora da casinha ou fora da curva, como nós costumamos dizer no Brasil, e que aquilo vai me dar um outro modo de ler aqueles textos da cultura, aquele texto ficcional, enfim. Bom, nesse sentido, telerecriar se configura como um modo de dinamizar a linguagem televisual sob a perspectiva da função criativa e crítica da linguagem. Os meus observáveis empíricos, eles mal existem, eu ainda estou nessa busca. Eu estou pensando, nós estamos caminhando para ver o que eu estou encontrando. Até um mês atrás, todo o projeto de pós-doutoramento foi pensado para a TV aberta brasileira por uma questão, talvez, de comodidade, porque faz parte do meu repertório, talvez porque eu tinha aquela coisa que eu tinha que estudar a televisão brasileira, até que algo me indicou que eu tinha que sair
de ir lá e fazer outra coisa. Então, agora eu só quero, me sentindo numa casa portuguesa, com certeza, eu quero falar de televisão portuguesa. Eu comecei a ler e investigar outras questões, outros produtos, e eu acho que sim, que essa pesquisa pode ser pensada olhando também para a TV portuguesa. Principalmente por conta de trabalhos como esse, que é uma série que a RTP fez para ser colocada na RTP Play, usou toda aquela parte técnica, enquadramentos do Instagram. Eu tenho ali regularidades que eu identifico como os ganchos de sentidos, como o campo contra campo, mas eu tenho episódios de 5 minutos. Eu não tenho a série na TV, que provavelmente, não sei se vai ser passada, se foi, eu ainda preciso aprofundar essas pesquisas, mas que está disponível na plataforma. Eu, que nem sabia dessa plataforma, entro e consigo assistir os 12 episódios de uma vez. Aí você fala, mas não é televisão. Quando eu pego alguns elementos da regularidade ali, a televisão está ali. Então, é olhar com mais cuidado para esses textos e ver o que eles estão me trazendo de novo, de rupturas, de explosão ou não, de terceiro sentido ou não, enfim. No Brasil, tem uma experiência recente que eu gosto muito, que é a novela das 6 ser disponibilizado o capítulo do dia seguinte. Então, eu estou lá assistindo a novela e, de repente, entra uma chamada como essa e diz assim, olha, o capítulo de amanhã já está lá disponível. Para mim, isso é extraordinário. Eu que sou noveleira e que assisto milhões de novelas, então, assim, assistir a novela um dia antes me dá essa oportunidade, sem contar que você assiste o capítulo sem toda hora entrar o comercial da Activia te interrompendo. Porque quando eles passam a novela e disponibilizam lá, você vai, aí você tem 10 cenas e toda hora você não consegue pular, e aquilo te interrompe, aquilo incomoda muito. E eu gosto muito disso. É claro que eles interromperam o meu acesso ao Globoplay, agora que eu estou em Portugal, e isso é bem complicado para mim, eu tenho vontade de chorar quando chegou a hora da novela das 6, mas enfim. O que acontece é que não tem uma mudança ainda de reconfiguração de sentidos em termos de linguagem, apenas de como eu estou lidando com esse novo modo de ver TV, a partir do momento que eles disponibilizam. Mas, assim, a novela é a novelinha das 6, é o melodrama, é aquela coisa, é uma novela bacana, mas esse contexto importa para dimensionar o porquê essa linguagem também está sendo mudada. Acabei? Bom, eu tenho ainda aqui, tinha um videozinho da Capitu, que eu vou só pular porque a gente está sem áudio, mas importa dizer que nesse trabalho, nessa pesquisa de pós-doutoramento, eu também penso em trazer aqueles textos que é a teledramaturgia, a ficção, que se reconfigura nela mesma. É um texto da TV aberta, está sendo exibido na TV aberta e está trazendo informações. Trouxe a Capitu porque ela está sendo exibida em Portugal, é uma série que foi ao ar na TV aberta no Brasil em 2008, é um trabalho belíssimo, apresenta com reconfigurações de sentidos, em todos esses sentidos que eu mostrei e falei para vocês, só que está sendo exibida aqui às 19h no domingo. Para encerrar, eu acredito que eu parto de pressupostos de pesquisa que esse contexto potencializa, sim, a função criativa da linguagem ficcional, ou não sei, mas no ano que vem talvez eu já tenha mais argumentos para defender isso, que a telerecriação é um caminho para a reconfiguração da cultura, dos textos da cultura. Acredito que, em termos de produção de conhecimento, esse trabalho de pós-doutoramento, junto com o meu supervisor, que vai me ajudar nessa arrancada, eu vou conseguir desenvolver reflexões teóricas mais acentuadas em relação à comunicação e à cultura, e também inerentes às questões metodológicas de se analisar a ficção nesse âmbito flutuante. É isso. Sim. Muito bem. Então, depois desta comunicação sobre a reconfiguração da televisão, temos uma comunicação da Sandra Nodari, intitulada Lugar de Fala da Mulher no
nos telejornais do Dia Internacional de Luta das Mulheres. Então, bom dia a todos. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é um trabalho que é uma pequena parte da minha tese, uma espécie de teste de metodologia que eu fiz, analisando uma edição de cada telejornal que eu vou trabalhar, o Jornal Nacional e o Jornal das 8, aqui da TVI. Então, eu usei um pouco do estudo teórico que eu já fiz, aplicando no dia 8 de março, que é o Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, e fazendo a seguinte pergunta: como é que os telejornais trabalham as notícias nesta data? Como a minha intenção é pesquisar as vozes das mulheres nos telejornais do Brasil e de Portugal, o dia 8 de março acaba sendo um dia diferente dos outros. Certamente a gente tem mais vozes de mulheres, né, por ser o dia, e aí eu consigo ter uma ideia de como é que isso é trabalhado nessa data. Eu parto de questões teóricas de estudos de gênero e principalmente desse livro da Spivak, essa indiana que está aí, que chama Pode o Subalterno Falar? A Spivak, ela fez um trabalho denso, filosófico-antropológico, discutindo como que as mulheres subalternas, e não subalternas no consumo, mas subalternas na sociedade, na divisão da sociedade, elas têm suas falas representadas pelos pesquisadores, principalmente ocidentais e homens. Então, ela vai fazer todo um questionamento no livro dela, contando como é que a história das mulheres, as situações das mulheres, as realidades das mulheres acabam sendo traduzidas por pesquisadores e, na maioria das vezes, por pesquisadores ocidentais e por homens, que quando ela escreveu o livro, eram maioria na academia. Então, eu parto do contexto disso e ela vai criar, então, um termo que depois é bastante conceituado dentro dos estudos de gênero, que chama lugar de fala ou feminist standpoint. E nós temos no Brasil uma pesquisadora que chama Djamila Ribeiro. Eu vou pedir licença para ler essa parte que eu escrevi, que eu acho que conceitua bem o que é o lugar de fala, né? Djamila Ribeiro questiona o fato de lugar de fala ser confundido com representatividade. Para ela, o conceito trata de localização social, que dá a todos o direito de falar, mas respeitando uma postura ética e compreendendo a hierarquia social. Um homem branco pode teorizar sobre pessoas trans e travestis, mas de seu lugar, sem querer representar este grupo. Então, a travesti negra fala a partir de sua localização social, assim como o homem branco cis também. Dessa maneira, todas as pessoas possuem lugar de fala, mas cada um de seu lugar social. E o lugar social que eu estou falando para vocês agora, e dessa minha pesquisa, é lugar de uma mulher branca, classe média e que está na universidade. Então, é bem importante a gente entender de que lugar a gente fala quando a gente está trabalhando a nossa pesquisa, né? Então, eu trabalho com este conceito que estou pesquisando ainda dentro das minhas leituras teóricas. Corpus eu já falei para vocês, né? Então, eu analiso no 8 de março, Jornal Nacional, que é da Globo, no Brasil, e o Jornal das 8 da TVI, aqui de Portugal. Na época que eu fiz a coleta, eram os 2 telejornais de maior audiência. Eu soube depois que em Portugal houve uma alteração por conta da saída de uma apresentadora que deixou a TVI e foi para outra emissora, mas na época da coleta eram esses os dados que eu tinha. No dia 8 de março, então, o jornal foi apresentado neste cenário por essa apresentadora. O jornal todo tem 1 hora e 37 minutos e 43 minutos do jornal foram dedicados ao tema mulher. Maior parte à cobertura do 8 de março, que acaba sendo uma data trabalhada no mundo inteiro, em boa parte do mundo, como greve. Esse ano trabalhou como greve mundial das mulheres ou como dia de manifestação, e que tem a marcha do 8 de março, que é uma marcha representativa também em vários lugares do mundo. O jornal, então, teve 2 momentos em que trabalhou o 8 de março. Primeiro, nas notícias mesmo no telejornal, e como caiu numa sexta-feira. E na sexta-feira, o Jornal das 8 tem um quadro chamado Deus e o Diabo. Também dentro deste quadro, que é um quadro opinativo,
22 minutos foram trabalhados. Então, 21 de notícias e 22 dentro do quadro. Eu coloquei aqui para ler rapidinho para vocês quais foram os assuntos trabalhados, para ter uma ideia de como é que a questão da mulher entrou no jornal. Teve uma matéria sobre uma mulher carbonizada, uma matéria sobre a marcha 8 de março em Portugal, um link ao vivo da marcha em Lisboa, Antônio Costa, o primeiro-ministro, participando da marcha, Parlamento discutindo medidas para diminuir a violência doméstica, uma matéria sobre desigualdade entre mulher e homem, uma matéria sobre uma homenagem ao Dia da Mulher, contando a história das mulheres na polícia, e na Mulher Polícia, a marcha do dia 8 de março pela Europa, uma matéria sobre um juiz acusado de julgar casos de violência contra a mulher sem penalizar os culpados, então esse juiz Neto de Moura teria sido afastado, e uma matéria sobre a manifestação de enfermagem focada também no 8 de março. Aqui são as mulheres que falaram nesse dia 8 de março, então se a gente for pensar de lugar de fala, acabou sendo um lugar de fala de mulheres que representam outras mulheres. A gente teve deputada, teve coordenadora do Bloco de Esquerda, presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras, esposa do primeiro-ministro, aluna da Força Aérea, alferes da Força Aérea, subcomissária da polícia, agente da polícia, enquetes dentro da marcha. A gente teve enquetes de mulher em Madrid, em Paris, em Berlim, enquetes com as enfermeiras que fizeram a manifestação aqui, presidente da Associação Sindical dos Enfermeiros e uma bastonária também dos enfermeiros. Então, a gente teve 17 mulheres falando dentro do jornal e 6 homens. Os 6 homens foram um policial que falou daquele caso da mulher carbonizada, o secretário-geral da CGTP, na marcha, o Antônio Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Porto, o Papa Francisco, dentro daquela fala que ele faz no Vaticano, no Dia da Mulher, um trechinho, e um advogado de um sindicato na manifestação de enfermagem. Então, 17 mulheres e 6 homens dentro do jornal. Agora, falando um pouquinho do quadro, esse quadro Deus e o Diabo, que é apresentado por esse jornalista, é um quadro, então, opinativo, que tem 40 minutos. Esse jornalista, pelo que eu entendi, voltou à TV portuguesa agora, é um cara respeitado na televisão, José Eduardo Muniz, e ele dedicou, então, dos 40 minutos do quadro, 22 à marcha. Ele primeiro deu notícias de interesse dele, depois ele, na segunda parte do quadro, chamou a Joana Grilo, que é representante da marcha. Ela está aqui bem caracterizada, né? Os meus slides estão em lilás, porque a marcha é toda em lilás, né? Então ela está com maquiagem, está com lenço, e ele diz, você acabou de sair da rua e veio para cá, e ela realmente. Eu estava na marcha durante o dia todo e vim para cá para dar entrevista no Jornal da Noite. E aí, o apresentador, ele vai pedir a ela que justifique cada uma das bandeiras de luta da marcha. Então, o que é isso? O que é aquilo? Daí ele diz, quando ela vai falar sobre a questão da igualdade de salários, ele diz, mas me parece que homens e mulheres já têm os salários iguais. Então, ele vai emitindo a opinião dele durante a fala. E ele chama 2 entrevistadas para debater com a Joana. Essas 2 entrevistadas, elas entram assim, de casa, por Skype ou por algum outro sistema, e elas só são acreditadas pelo nome e pela cidade. Então, essa mulher que eu mostrei para vocês é Cristina Miranda de Viana do Castelo. A gente não sabe quem ela é. Como telespectador, eu não sei se ela representa alguma mulher, que profissão ela tem, por que é que ela está dando entrevista. Dá a impressão que é uma telespectadora, isso também não é explicado no jornal. E ela entra para discordar da Joana. Então, a Joana está falando e entra essa mulher para dizer que discorda do trabalho doméstico não ser obrigação da mulher, que a mulher tem mesmo que fazer o trabalho doméstico, porque senão a sociedade vai sentir consequências com relação a isso. Discorda de que exista uma objetificação do corpo da mulher na publicidade, e ela vai falando isso. A Joana explica um pouco, o apresentador deixa ela falar, corta ela e diz assim, já entendemos seu ponto, agora vamos na Filipa Galante de Torres Vedras, que é essa aqui. Também não sabemos quem é a Filipa, como telespectador não tem nenhuma outra informação, a não ser que ela seja de Torres Vedras. E a Filipa começa dizendo, eu quero me desculpar porque eu discordo da Joana em alguns aspectos, e faz uma fala dizendo que as mulheres não sabem mais como educar os homens para amá-las. E também fala um pouco da questão da objetificação, enfim, contraria o tempo inteiro. E aí, quando encerra o quadro, a representante da marcha acaba de novo falando com relação ao mercado de trabalho, que algumas mulheres que estão em trabalhos de limpeza, enfim, são mulheres que ela vai chamar de racializadas, que são mulheres
de outros países que vêm para Portugal e trabalham, e ele diz para ela assim, sua linguagem é panfletária, muito obrigada, e encerra o quadro. Então, assim, eu comecei a assistir o jornal bem feliz da vida, porque o primeiro-ministro vai fazer uma acusação contra aquela loja El Corte Inglês, dizendo que as mulheres do El Corte Inglês que estão amamentando têm que passar por um exame que é horrível, elas vão no médico, o médico aperta a mama delas para ver se tem leite, então se elas podem continuar amamentando. Eu falei, uau, Portugal, sensacional, né? O primeiro-ministro participando da marcha na rua e ainda fazendo uma denúncia. Mas aí, quando eu fui assistir o quadro, eu vi que a gente tem os dois lados, né? Que se parece estar evoluído num lado, no quadro me pareceu que foi muito opinativo e foram 3 pessoas discutindo com uma outra que estava no estúdio. O segundo, então, é o Jornal Nacional. Teve 42 minutos, o Jornal Nacional tem quase metade do tempo do jornal daqui de Portugal. 21 minutos também foram dedicados a trabalhar a questão da mulher. E lá no meio do jornal, na hora da previsão do tempo, teve mais uma referência. Então, as matérias do Jornal Nacional. Mulheres vítimas de violência, uma matéria lembrando os casos de mulheres vítimas de violência durante este ano. Mulher agredida pelo namorado. Projeto do Ministério da Mulher de Combate à Violência. Maior medo das mulheres, uma reportagem dizendo que é o risco de violência sexual e física. O fato de mulheres ganharem menos que os homens foi uma matéria também. O Dia Internacional da Mulher, a Marcha da Mulher, só entrou no Jornal Nacional com imagens do mundo. O Jornal Nacional não cobriu a marcha no Brasil. Não teve uma imagem, nenhuma fala sobre a marcha no Brasil, mas teve imagens da marcha no mundo. E daí lá na previsão do tempo foi engraçado porque a Maju, que é uma personagem conhecida no Brasil, deu a previsão e o William Bonner fala assim, e parabéns pelo Dia da Mulher, parabéns para você também, Renata. Então, assim, em nenhum outro momento dos 2 telejornais se parabenizou a mulher pelo Dia da Mulher, né? Se trabalhou com outras questões. As reportagens do Jornal Nacional foram reportagens factuais, do mesmo jeito que as de Portugal focaram na questão da violência contra a mulher, então o tema foi correlato nas 2 edições. Teve uma parte que o presidente da República fez uma piada com as mulheres, ele diz assim, numa reunião, pela primeira vez no Brasil, o número de ministros e o número de ministras está equiparado, nós temos 20 ministros e 2 ministras. Aí todo mundo ri e ele diz, mas essas 2 valem cada uma por 10 homens. Então, assim, a gente teve o primeiro-ministro de Portugal fazendo uma denúncia e a gente teve o presidente brasileiro fazendo uma piada, né? E não houve cobertura da marcha, então. No Jornal Nacional, a gente teve 10 mulheres e 5 homens nesta parte de cobertura do Dia da Mulher. A gente teve a ministra da Mulher, teve uma diretora do Instituto Gerard, 13 vítimas de violência, tivemos representantes de vários coletivos, então, coletivo As Minas, coletivo Penhas, teve uma gerente de merchandising e teve uma ativista negra premiada na França. A única mulher negra que entrou no telejornal. O conceito de lugar de fala trabalha muito com os feminismos negros e essa foi a única mulher negra que a gente teve nas 2 edições. E homens a gente teve o presidente Jair Bolsonaro, irmão de uma vítima, um pesquisador da FGV, vice-presidente da PepsiCo e também o Papa Francisco, então, era uma figura dos 2 jornais. Comparando, então, a gente teve... em Portugal, 43 minutos, trabalhando com a questão da mulher. No Jornal Nacional, 21 minutos. Em Portugal, a gente teve 17 mulheres e 6 homens nesses 43 minutos. E no Brasil, a gente teve 10 mulheres e 5 homens. Aqui a gente pode pensar, né, que Portugal dá mais espaço e busca mais fontes mulheres, né, porque 6 homens para 17 dá quase 3 vezes. E no Brasil, 5 homens para 10 é metade, né? O tratamento em Portugal foi factual e opinativo e no Jornal Nacional foi factual. Nós tivemos, comparando as reportagens, 10 reportagens em Portugal, tempo total de 21 minutos e 9, as reportagens são mais curtas. No Brasil, nós tivemos 7 reportagens, 13 minutos de reportagens e as reportagens são mais longas, embora os temas foram bem correlatos. O que eu percebi, assim, rapidamente, trabalhando com essa questão do lugar de fala, é que as mulheres que são fontes dos telejornais ainda são mulheres que representam a categoria, né? Então, é a do sindicato, é a do partido, é a ministra. A gente tem poucas mulheres que representam seu lugar social. A gente ainda vai buscar as fontes. Eu trabalho em algumas aulas no jornalismo que a gente tem os filhos da pauta, né? São fontes que a gente transforma em pessoas que estão sempre falando aos telejornais. E que a gente ainda tem alguns especialistas homens sendo ouvidos mesmo nesse dia onde a gente poderia pensar em fazer uma busca por especialistas mulheres, né? Considerações assim, bem rápidas, porque, como eu disse para vocês, foi um mergulho nesse dia 8 de março, até me assustei com
o tanto de coisa que eu tive e a demora que eu tive para assistir aos 2 telejornais e conseguir analisar o que me fez repensar o meu corpus para a tese, diminuindo a quantidade de edições de telejornal. Então, no dia 8 de março, a gente tem mais vozes femininas e, na verdade, isso já era esperado, porque é um dia em que vai mesmo se ouvir as mulheres, né? A maior parte são vozes cujo lugar de fala é de representação de outras mulheres, então seria um lugar social de representação, talvez eu caracterize desse jeito, categorize desse jeito. As vozes são direcionadas a apresentar as lutas das mulheres por igualdade e não violência, então os 2 telejornais trabalhando muito com mulheres vítimas de violência. Esse é o tema principal das reportagens e apenas uma mulher negra entrou como fonte nos 2 jornais. É isso. Muito obrigada. Muito bem. Então, depois desta apresentação, temos a última apresentação da Cristiane Machado, que nos vai falar de minorias que não são minorias, como a publicidade vem retratando a diversidade da população brasileira. Bom dia. Vamos mais uma vez mudar o tema, não vou falar agora de nada que se relaciona com jornalismo. Eu sou orientanda também do professor Jorge Pedro. A minha tese é sobre como a publicidade retrata o envelhecimento e a partir desse olhar para a presença da velhice, do envelhecimento e dos idosos na publicidade, eu comecei a olhar outros perfis de públicos e isso me inquietou a ponto de eu ir buscar algumas histórias para vir contar para vocês. Então, isso que eu trago hoje não é uma parte da minha tese, mas surgiu a partir dos estudos que eu comecei a fazer para a tese. Então, eu começo trazendo alguns dados a respeito da população e do perfil do país onde a gente mora, a maioria do pessoal aqui, né? O Brasil tem uma composição étnica. Isso aqui são dados do IBGE a partir do que as pessoas se declaram. Então, 44% das pessoas no Brasil se declaram brancas, 47% se declaram pardas, 8% se declaram pretas e 1% se declaram de outras etnias. Então, a gente tem assim, mais da metade da população de não brancos. E o que a gente vê na publicidade? Sempre. Né? Então, essas são algumas imagens. Todos esses materiais aqui são imagens de amostras, da amostra da minha tese. Então, lá eu estou olhando outra coisa, mas eu aproveitei as imagens que eu já tinha, né, para fazer um olhar rapidíssimo, mas assim, isso é o que a gente costuma ver dentro da nossa realidade nos intervalos comerciais e em toda a publicidade, não somente na televisão, a gente vê uma maioria expressiva de brancos. Em relação à orientação sexual, aqui o título do trabalho aqui é minorias que não são minorias, aqui é uma minoria. Mas é uma minoria que a gente também não enxerga muito na publicidade e que ela não pode ser desprezada, porque ela é uma minoria que tem aparecido cada vez mais. Isso é uma estimativa, para isso não há dados exatos, não tem o recenseamento de orientação sexual das pessoas, mas então tem estudos que indicam que cerca de 8,5% da população seja homossexual. E ainda assim, o que a gente vê na publicidade, lógico, aqui daria até para justificar dizendo que a publicidade pretende vender produto e ela queira vender para uma maioria, é mais interesse para a publicidade vender para 90 e tantos do que para 8,5%. Né? Mas ainda assim, o que a gente costuma ver e aqui eu fiz assim, uma pesquisinha de Google super rápida, campanha Dia dos Namorados e coloquei o nome de alguns shopping centers de Curitiba, que é a cidade de onde eu venho, e a gente vê imagens de casais sempre heterossexuais e na maior parte das vezes branco também. A terceira colocação que eu queria trazer, isso tem a ver com a minha tese, né? Aí são os dados que eu estou mais familiarizada, posso falar com um pouquinho mais de propriedade. Nós somos um país que está envelhecendo, então a nossa pirâmide etária lá no ano 2000 ainda tinha mais ou menos um formato de pirâmide, a base dela já estava começando a encolher, isso 20 anos antes era pirâmide, era um triângulo mesmo. Em 2015 ela já começa a ficar num outro formato diferente, a previsão para 2030 é que a gente vai ter um país já envelhecendo e lá em 2050 a gente vai ter saído dos atuais 12% de idosos para um percentual de 30% de idosos. Então a gente tem uma velocidade muito rápida para essa inversão da pirâmide.
No Brasil, a gente chama de idosos as pessoas a partir dos 60 anos, é diferente daqui de Portugal e de outros países mais economicamente desenvolvidos, em que essa classificação é a partir dos 65 e às vezes até dos 70, ou discussões para chamar de idoso gente mais velha ainda. No Brasil, 60 é essa data de corte para essa consideração do que é ser idoso. E a publicidade, mais uma vez, não costuma mostrar muitos casos não tem uma presença muito grande. Então, nos estudos da minha tese, primeiro no ano passado eu tinha feito, que foi o que eu apresentei no evento do ano passado, um estudo piloto com uma amostra por conveniência, onde eu fui procurar alguns casos que mostrassem onde os idosos aparecessem. E a partir dessa amostra por conveniência, eu fiz uma classificação, criei 7 categorias a partir de olhares de outros autores que também já tinham estudado isso, e apliquei para um olhar para os 10 maiores anunciantes do Brasil para a amostra definitiva da tese. Então, de 4.700 e tantos posts de Facebook e vídeos do YouTube que eu coletei ao longo de um ano de postagens, metade de 2017 até metade de 2018, desses 10 maiores anunciantes, que são donos de 200 e tantas marcas, então eram 4.700 peças, 104 traziam idosos. Então, assim, a publicidade simplesmente nega a existência de idosos. Mais uma vez, aqui a gente está falando de uma minoria, mas uma minoria que vem crescendo significativamente e que vem sendo simplesmente ignorada pela publicidade. Então, esse é o meu primeiro achado, isso vai estar na conclusão da tese, a publicidade, né, eu confirmo que outros autores já falaram muitas vezes, ela simplesmente ignora a existência dos idosos. O Lipovetsky já dizia isso. O Lipovetsky é um autor que tem um olhar bastante otimista para o envelhecimento. Ele fala, vamos lá, é legal, né? Ao contrário de outros olhares mais antigos, mais tradicionais, a Simone de Beauvoir tem um livro de 1970 que se chama A Velhice, e ela é extremamente pessimista. Ela diz que a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela ficar velha, que não há nada de bom em envelhecer e que seja feliz agora enquanto você não é velho ainda, porque quando você for velho, as suas chances de ser feliz não são muito boas, muito grandes. O Lipovetsky diz que não, diz que hoje a gente tem um contingente de idosos com qualidade de vida, com saúde, com disposição, uma parcela deles com recursos financeiros para poder aproveitar a vida, muitos numa situação em que já não tem mais tantos compromissos de trabalho, então com uma condição muito favorável para o envelhecimento. Mas que as marcas têm medo de incluir esses idosos nas suas mensagens de comunicação por medo de elas se envelhecerem quando elas se associam com a ideia de uma pessoa ou de um consumidor idoso. E isso mostra que, então, se a marca tem medo de ser vista como algo envelhecida, porque seu público seria mais velho, então, assim, confirmamos que existe um preconceito muito grande em relação ao envelhecimento. E aí vem uma coisa que a gente já conversou no ano passado, também no evento aqui, e que está muito presente na minha tese, que é o fato de que o envelhecimento, além de todas as características cronológicas e biológicas, ele também é uma construção social. Então, a gente acredita coisas a respeito do envelhecimento e essas coisas são diferentes nos diferentes tempos, nas diferentes épocas e nos diferentes lugares. E a publicidade nessa história ajuda nessas construções sociais. Ela, ao mesmo tempo, reflete aquilo que as pessoas já entendem, já concordam, já acreditam, mas ela tem o poder de ajudar a criar novos entendimentos, novas relações, novas interpretações sobre as coisas. Então, a gente consegue ver algumas exceções e sobre elas que eu queria conversar com vocês aqui. Então, eu antes, desde já peço desculpas, a gente está sem áudio, então eu vou ter que dar vazão à minha veia cênica e eu vou interpretar os áudios. Deixa eu pegar minha cola aqui. Em 2015, esse aqui é mais fácil porque não tem diálogos. Vocês estão ouvindo uma música na cabeça de vocês? Aqui está tocando uma música, é uma trilha da música Toda Forma de Amor, só instrumental. E vejam que a sequência mostra homens, mulheres, mais ou menos nessa ordem, né? E quando eles chegam para dar o presente que foi comprado no Boticário, nem sempre são casais compostos por homens e mulheres. E aí termina dizendo... não anotei o que termina dizendo, mas é alguma coisa de que o amor é bonito, alguma coisa assim, né? O mote do Boticário é sempre falando de beleza. O que aconteceu? Na sequência disso, as pessoas ficaram revoltadíssimas e essa frase esteve presente, foi postada por mais de uma pessoa na página do Facebook, no canal do YouTube da Mar. Meu filho não pode ver isso, isso é um absurdo, isso é uma ofensa.
O que o comercial mostra? Abraço. Não mostra um beijo, não mostra nada além de abraço. Lógico, é um abraço que a gente entende, né, que ele traz uma conotação de uma relação afetiva homossexual, mas é um abraço, objetivamente é isso que o comercial mostra e meu filho não pode ver isso. Então houve uma reação gigantesca, muito, muito grande mesmo, com críticas e manifestações e uma cobertura a respeito dessas críticas e manifestações, que acabou sendo mais positiva para a marca do que negativa, né? Mas tiveram assim aconteceram algumas manifestações mais expressivas. Então, o site Sensacionalista, que é um site de humor, fez um texto dizendo que então a partir desse comercial, os pais de família e os homens da tradicional família brasileira agora vão passar a comprar os perfumes para suas amantes em outro lugar, né? Eles vão boicotar. O Jean Willis fez uma fala também, um vídeo saindo em defesa, e o pastor Silas Malafaia, com aquela visão bastante tradicionalista, né, de que é errado ser homossexual, fez um vídeo pedindo que seus fiéis boicotassem a marca, e isso também gerou bastante repercussão, ajudou a vender mais, mas olha lá o número de visualizações, assim, o vídeo dele realmente viralizou bastante. Então, assim, é um tema que gera muita, muita, muita polêmica no Brasil. No Dia dos Pais, o Boticário, em 2018, fez um outro comercial protagonizado por uma família negra. Então, o pai diz assim, é ele que narra, né? Eu nasci para ser pai, as crianças adoram minhas brincadeiras, eu sei respeitar o espaço dos outros. Claro que às vezes eu preciso falar sério, mas aí entra meu lado sensível essa cena aí. E, enfim, também aconteceu a mesma coisa. As pessoas disseram que absurdo, mas por que só negros? Quando eram só brancos, ninguém obviamente se incomodava com isso, né? Não fazia falta ter algum negro ali, mas agora que só tinha negros, eles disseram, não, tudo bem ter negros, mas por que só negros? Isso é racismo reverso. Então, esse incômodo que o comercial gerou por quebrar os padrões, isso tem muito a ver com o que a Coca estava falando dentro da televisão, né? Dentro da programação feita pela televisão. Dentro do universo da publicidade, isso também é uma quebra, uma ruptura, uma ruptura de sentidos. E aí aconteceu a mesma coisa, assim, houve aqui de uma maneira mais acusatória para quem reclamou, né? Do outro lado era, não, eu apenas estou defendendo valores tradicionais. Aqui não existe um argumento para a pessoa se dizer racista. Então houve uma crítica mais forte em relação às reações negativas. A ponto de o próprio Boticário fazer uma postagem dizendo, você viu a nossa campanha do Dia dos Pais? A gente tem orgulho dela. Ela é protagonizada por uma família linda, divertida, negra e tão especial quanto a sua. O mais legal é que ela representa mais de 50% da população do nosso país. Existem vários tipos de família e todas elas importam. A gente acredita no respeito a todas as pessoas e deseja que em breve isso não seja mais motivo de desconforto para ninguém. Em 2019, o Boticário fez mais uma campanha em que ele contava uma história real de um homem que... Aí ele faz... Aqui também a narração é em primeira pessoa. Ele diz assim, aos 80 anos eu entrei num curso de maquiagem. Não foi fácil, não para mim. Meus colegas tinham mais facilidade. E aí mostra ele errando ali, né? Bom, eles tinham mais talento, mais vocação. Ao fundo tem uma trilha bastante emocionante também, né? Eu só tenho o motivo mais importante do mundo. E aí agora vai aparecer o motivo mais importante do mundo. Não, daqui a pouco aparece. Então, várias cenas de uso do produto e tal, de ele aprendendo o motivo mais importante do mundo, o meu amor. Quando ela começou a perder a visão, eu prometi que ela jamais perderia a vaidade. E aí assina Boticário, acredite no amor, aquelas coisas todas que ele... E essa história aconteceu em 2017, esses são os personagens reais. Então, eles inseriram idosos também, com todas as limitações físicas que a idade pode trazer, mas não necessariamente traz, dizendo que isso não obriga ninguém a ser infeliz, né, por isso. E o Boticário teve, por todas essas iniciativas e mais algumas outras que eles costumam fazer, esse reconhecimento como a empresa no setor de bens de consumo que ganhou o prêmio desse Guia Exame da Diversidade em 2019. Então, eles entendem, as pessoas da área de marketing do Boticário, cheguei a conversar com uma pessoa de lá, eles entendem que eles estão no caminho certo, mas isso às vezes gera algum tipo de dúvida e de crítica, né? Então,
Nas campanhas do Boticário não tanto, mas em algumas outras eu já vi mensagens, desculpem, já vi comentários dizendo isso é oportunista. Então esse é um exemplo. Esse aqui é um material da Knorr, é um rap, e o texto diz assim: só porque você me olha não quer dizer que me vê. Olhe bem, chegue mais perto, não julgue sem conhecer. Vai dizer que sou drogado só porque sou tatuado? Se vivo conectado, diz que sou alienado. Acha que não fiz sucesso só por eu não ter carrão? Pensa que escolhi ser gay por falta de educação? Sou negão com muito orgulho e você chama a polícia. Só porque minha saia é curta, pensa que eu estou de malícia. Eu sou vegetariano e não como só salada. Tenho código de barras, mas também tenho beleza. Só porque sou fabricado, eu não vim da natureza. E fala mais algumas outras coisas que eu cortei um pedacinho para encurtar. Então, eles falam de vários temas que estão presentes na sociedade, com o propósito de quebrar estereótipos dentro daquilo que a gente chama de publicidade contra-intuitiva. Então, você tem os estereótipos, você tem aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver, e uma das maneiras de você usar isso na publicidade é reforçando esses estereótipos. Outra das maneiras é quebrando os estereótipos, que seria essa publicidade contra-intuitiva. E isso, dentro do cenário atual do Brasil, gera um imenso problema. Então, as pessoas estão hoje se sentindo, dentro de tudo que já foi falado de redes sociais e que vai ser falado ainda, né, se sentindo muito com poder de dar suas opiniões e sendo influenciadas por esses olhares bastante radicais. Isso aqui é um outro exemplo recente. O comercial do Banco do Brasil, que eu não vou passar por falta de tempo, foi vetado pelo presidente do Brasil porque ele teria gente muito descolada, juventude excessivamente descolada. Tinha pessoas jovens com cara de jovens urbanos, né? Então, eles reclamaram, assim, um dos argumentos do presidente foi: não, mas por que não tem o jovem que mora lá na zona rural? Porque não era esse o público-alvo do banco naquele momento. E aí, um dos argumentos para fazer essas críticas é: mas isso é o politicamente correto, que está exigindo, está obrigando as marcas a incluir negros, a incluir homossexuais, a incluir idosos, a incluir mulheres, a incluir, enfim, públicos que não são quem deveria estar lá ou quem nós estamos acostumados a ver. Essa crítica, essa expressão politicamente correta, usada como uma acusação, é um grande problema da atualidade no Brasil. Não só no Brasil, mas lá a gente percebe muito, né? Dentro desse livro chamado Publicidade Contra-Intuitiva, o autor, que é o Francisco Leite, diz que o politicamente correto seria uma forma de garantir a presença de minorias ou de grupos tradicionalmente menos representados. Então, assim, não há nada de errado com o politicamente correto, né? Por outro lado, aqui tem uma estudiosa de Harvard, uma pesquisadora de Harvard, que diz que isso é um inimigo imaginário, assim, as pessoas inventaram, não existe uma ordem que diga que tem que ser inserido e tal. Então, isso tudo são questionamentos que eu quis jogar aqui, assim, eu não chego a lugar nenhum, a conclusão nenhuma com isso, a não ser de que a gente está num momento em que tudo acaba sendo talvez excessivamente problematizado. As pessoas começam a identificar intenções muito cruéis dentro de algo que deveria ser simplesmente a inserção numa mensagem publicitária de quem já está por aí, das pessoas que compõem o país, né? Então, o que eu estou estudando no doutorado tem bastante a ver com isso em relação ao envelhecimento, né? Assim, todas as implicações da ausência dos idosos nas mensagens publicitárias e o que isso traz de reflexo até para a autoimagem que nós mesmos temos ou teremos o dia que formos idosos. E aqui, em relação a todos os outros grupos, a mesma coisa. É isso.